Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cristine Schwember, psicóloga e psicoterapeuta. Neste vídeo vamos falar sobre inteligência emocional, o que é isso e como a gente pode desenvolver isso na prática. Por que é tão importante termos essa inteligência emocional? Ou por que as pessoas estão falando tanto disso? Se você convive, se você trabalha ou se relaciona com pessoas, você vai precisar dessa inteligência emocional. Um sinal de que você precisa dar atenção para isso é se volta e meia você tem conflitos com alguém. Sabe quando você se estressa muito, ou o tempo todo, ou outras pessoas se estressam com você? Muitas vezes isso aparece no trabalho. A pessoa é muito boa no que faz, mas para lidar com os outros é difícil. Ou ela desempenha bem a função, só que não consegue se relacionar bem com os colegas. Ou pode ser na vida pessoal também. A pessoa tem muitas discussões com a família, às vezes acaba se isolando, ou então a própria família acaba se afastando por conta disso. Eu trouxe esses exemplos só para a gente entender um pouco mais do que a gente está falando. Mas para entender o que é a inteligência emocional, a gente precisa entender o que são as emoções. Quando a gente fala de emoções, as pessoas geralmente falam: emoção é algo que eu sinto. A gente até pode dizer que essa resposta está certa, mas ela está incompleta, porque para nós, seres humanos, existe todo um processamento das emoções. A neurobiologia das emoções é bem complexa, por isso que é mais do que sentir as emoções, é mais do que sentir alguma coisa. Só para vocês terem ideia, dependendo de como a informação é recebida, se é pela via térmica, pela temperatura, pelo tato, pela visão, pela audição, olfato, ou de natureza visceral, como as alterações da pressão arterial, isso vai ativar diferentes regiões do nosso cérebro. Logo, a resposta do nosso organismo vai ser diferente também. Algumas pesquisas na área das neurociências identificaram que existe uma estrutura especial, a amígdala, que fica no centro do encéfalo. Essa estrutura é de vital importância para o processamento das emoções. Essas pesquisas demonstraram que as informações que nós recebemos do ambiente têm dois caminhos para serem processados. Esses caminhos eles são diferentes em termos de velocidade e profundidade de processamento. Eu vou explicar melhor. Suponha que você está fazendo uma caminhada no mato e de repente vê uma cobra. Uma primeira forma que essa informação visual é processada no nosso cérebro, ver a cobra, pode ativar a amígdala, aquela estrutura que eu falei antes que é bem importante para as emoções. Essa ativação vai ser responsável pelo nosso mecanismo de luta ou fuga. Ou eu vou me defender dessa cobra ou eu vou fugir. Só que esse mecanismo é bem primitivo, digamos assim. O nosso cérebro também consegue processar essa informação de uma forma mais complexa. Nessa forma mais complexa, são ativadas outras regiões do nosso cérebro, as funções corticais superiores. Com isso, eu posso, por exemplo, me dar conta de que aquilo que eu vi, na realidade, não era uma cobra, era um galho de uma árvore. Eu fiz uma reavaliação. Logo, eu não preciso sair correndo ou me defender disso. Isso é bem importante porque na terapia cognitivo-comportamental se entende que os pensamentos que a gente tem, ou seja, como nós interpretamos as situações, vai influenciar na emoção que a gente sente. Tem uma citação bem famosa do Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo, que costuma ser bastante usada. Se estás aflito por alguma coisa externa, não é ela que te perturba, mas o juízo que dela fazes. E quando pensamos em inteligência emocional, isso faz muito sentido. A gente precisa entender como acontece a ativação das nossas emoções. Essas emoções que surgem não são o problema, até porque eu expliquei antes, elas são naturais. A questão é como a gente vai reagir a partir dessas emoções. Só que é aqui que está o detalhe. Para que eu possa reagir de uma forma apropriada, eu preciso saber qual é a emoção que estou sentindo. Porque eu só vou conseguir mudar o meu comportamento quando eu sei que tem algo acontecendo. Se eu não percebo a emoção, eu não vou conseguir mudar a minha reação. E a inteligência emocional começa por aí. Identificar as emoções que eu estou sentindo, reconhecer elas. Muitas pessoas não sabem fazer isso muito bem. Por exemplo, a pessoa está preocupada, triste, irritada ou ansiosa. Ou então até reconhece a emoção, mas quando é tarde demais,
Muitas pessoas já me falaram, quando eu vi, eu já tinha falado aquilo, já tinha xingado. Já aconteceu. A inteligência emocional é sobre isso, sobre essa capacidade de conseguir reconhecer, de conseguir compreender aquilo que a gente sente. Ou seja, observar as sensações que aparecem no corpo, os pensamentos que surgem e conseguir entender qual é a emoção que está surgindo. Vamos um pouco além. Uma definição de inteligência emocional que eu considero bem interessante é que a inteligência emocional é a extensão pela qual alguém é capaz de adotar um comportamento consistente com valores no contexto de emoções difíceis ou pensamentos emocionalmente carregados. Ou seja, mesmo quando eu sinto emoções difíceis, eu consigo me comportar de uma forma que seja congruente com os meus valores. Por exemplo, se eu tenho como valor para mim, ser uma pessoa gentil, educada, eu vou me esforçar para me comportar dessa forma, mesmo quando as minhas emoções sejam mais hostis, de raiva, de ciúmes ou de inveja. Para conseguir ter essas atitudes mais tranquilas, mesmo quando as emoções são difíceis ou intensas, eu não vou fingir essa atitude tranquila. Eu vou trabalhar para regular as minhas emoções. Isso se chama de regulação emocional. Na psicologia, a gente tem muitas técnicas para melhorar essa regulação emocional. Mas lá no final do vídeo eu vou dar uma sugestão para vocês que pode ajudar. Mas continuando, a inteligência emocional tem a ver com essa capacidade, com essa habilidade de ser flexível, de conseguir se adaptar. Quanto mais eu me desenvolvo nesse sentido, mais facilmente eu vou conseguir me adaptar em contextos diferentes ou com pessoas diferentes. Tem a ver também com conseguir usar as minhas emoções para tomar decisões, como se fosse um guia. Não simplesmente agir pela emoção, pelo impulso, mas levar a emoção em consideração. Não só agir pelo lado racional, mas prestar atenção nas próprias emoções e no que elas querem dizer. Isso tem ligação com agir de acordo com seus valores, de acordo com as suas necessidades. E conseguindo reconhecer mais as minhas emoções e aumentando o meu repertório de comportamentos, sendo mais flexível e me adaptando mais, eu vou acabar conseguindo entender mais os comportamentos e as emoções dos outros. A minha leitura sobre as outras pessoas vai melhorar. Eu vou poder entender, por exemplo, que a outra pessoa pode ter sido grosseira num determinado momento porque ela estava experimentando emoções difíceis, e não necessariamente porque eu fiz algo errado. Ou então, quando eu vejo que a outra pessoa está cansada, distraída, talvez não seja o melhor momento para falar de um assunto difícil, quando me dou conta disso, E agora, pensando em termos bem práticos mesmo, uma maneira de começar a desenvolver mais a inteligência emocional é, como a gente já viu antes, sabendo reconhecer as próprias emoções. Por isso, a proposta que eu faço para você é todos os dias, pare um momento e registre as principais emoções que você sentiu no dia. Sabe aqueles momentos que você percebeu que o seu humor mudou? Anota. E anota também a situação. O que foi que aconteceu? Alguém falou alguma coisa? Você fez algo errado? Ou alguma coisa deu errado? E o que você sentiu naquela hora? É interessante também anotar a intensidade. Quando que você sentiu aquilo? Por exemplo, foi um sentimento de tristeza leve ou intenso? Daí pode ser de 0 até 10. Eu sei que nós não estamos acostumados e não fomos educados para prestar atenção nas emoções. E ainda por cima, escrever sobre elas. Mas experimente. Você vai ver como é interessante. Com o tempo, você vai ser capaz de identificar padrões. Por exemplo, toda vez que alguém fala sobre tal assunto, você se sente ansiosa. E outra dica prática é, toda vez que você sentir uma emoção muito intensa, faça a respiração diafragmática. Primeiro, escolha um lugar tranquilo e fique numa posição confortável. Inspire o ar de forma bem devagar e profunda. Segure a respiração por um momento e solte lentamente, de forma mais devagar ainda. Trabalhar a respiração é uma das melhores formas de regular as emoções, de deixar elas de um jeito mais tranquilo. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. A inteligência emocional é um assunto muito interessante porque sempre podemos desenvolver alguma coisa em nós. Basta a gente ter essa vontade. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.
Assim, você também ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!